Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso aí, nessa aula nós vamos continuar com os conceitos básicos de informática. Nós vamos falar sobre o hardware, já que nós tratamos na aula anterior que todo computador ele é formado por software e hardware. O que é o hardware? O hardware é todo e qualquer componente físico de um computador. Então todos aqueles componentes do computador que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Eu tenho alguns exemplos básicos aí, ó. O gabinete, por exemplo, a fonte de alimentação, CPU, placa-mãe, HD e SSD, memória RAM. Existem também aqueles periféricos do computador que são considerados hardware. A gente vai ver na próxima aula alguns aí. Então, o que é o que dentro do computador? Então, a gente tem aí, primeiro periférico que a gente vai falar, primeiro hardware, primeiro componente de hardware que nós vamos tratar nessa aula é o gabinete. O que é o gabinete? O gabinete é aquela caixa, é a grande caixa que a gente tem, onde a gente organiza, né, os componentes básicos, os componentes dentro do nosso computador. Então, ele serve não só para organizar, como para proteger. Ele protege a nossa placa-mãe, ele protege o nosso HD, a nossa memória. E a gente tem uma analogia que toda a caixa de um notebook, a caixa de um celular, a caixa de um tablet, ele é um gabinete. Porém, quando a gente fala desses dispositivos, fica mais difícil, a gente não tem condições de a gente comprar uma outra caixa, né, e encaixar. Eles são feitos justamente para aquela caixa ali. O gabinete, essas fotos aí são dos gabinetes mais básicos, né? Mas existem os gabinetes games, os gabinetes mais compactos. Existem várias formas de gabinete. Então, ligado ao gabinete, a gente tem aí a nossa fonte de alimentação. É a fonte de energia, né? O que ele faz? Ele serve para transformar a nossa corrente, né, de energia que a gente recebe aí na tomada de 110 ou 220, dependendo, lógico, da estrutura da nossa casa aí, para voltagem adequada do computador, que geralmente é 12 volts. Então é muito importante o papel da fonte, porque uma vez que passar uma carga maior que 12 volts, ele pode queimar todos os componentes do nosso computador. Aí nós temos o CPU. O CPU, que a gente entende como unidade central de processamento. Ele é um chip que fica grudado na nossa placa-mãe, como a gente pode ver na foto aí, que ele é o cérebro do computador. Ele é responsável por processar, por fazer todos os cálculos que a gente faz, que o programa lá, que os programas mandam o computador fazer. Então é muito importante, ele é muito importante dentro do contexto aí. Aí a gente tem a placa-mãe, né? A placa-mãe, o próprio nome já diz mãe. Então ela é aquela placa que une todos os componentes do computador no mesmo lugar, numa mesma conexão, para fazer que todos funcionem. Então é muito importante a gente destacar que qualquer coisa que esteja no computador ali, que esteja conectado, ela está diretamente ou indiretamente na placa-mãe. Ele sempre vai o que? Comunicar com a placa-mãe. Aí nós temos o HD e o SSD, que são aí onde nós podemos armazenar os grandes volumes de dados, os grandes volumes de informação. Então todos os nossos arquivos, eles ficam salvos aonde? No nosso HD ou SSD. O HD é uma peça mais antiga, é uma peça mecânica, como a gente pode ver na foto aí. Então, de acordo com o tempo, ele vai perdendo sua capacidade sua velocidade, e ela é uma peça mecânica, e com as agulhas ali dando problema, eles costumavam a deixar o computador muito lento. Então hoje a gente já tem uma outra tecnologia, que é a SSD, que está muito acima em questão de velocidade, em questão de tempo de processamento do HD. A diferença, sim, a desvantagem é que ela é muito mais cara do que o HD, mas é uma tecnologia nova que funciona perfeitamente. O ganho de velocidade quando você bota o SSD é muito grande. Aí a gente tem a memória RAM. O que é a memória RAM? É aquela memória temporária, aquela memória que armazena temporariamente
os dados do nosso computador. Por que temporariamente? Porque toda vez que o computador é desligado, a minha memória RAM ela é apagada. Então o que se tem gravado ali dentro, ele é apagado, né? E quando a gente liga, ele inicia com novos dados. Então eu não salvo nada na memória RAM, simplesmente é uma memória temporária. Então, pessoal, hoje a nossa aula ficou focada nisso, nos componentes básicos. Na próxima aula nós vamos ver alguns periféricos básicos do computador.